2. Ética. Uma justiça que toma a ordem cósmica como modelo. Que ética corresponde à teoria que acabamos de descrever brevemente? A resposta não contém nenhuma dúvida. Juntar-se ou ajustar-se ao cosmos. Eis que aos olhos dos estoicos, a palavra ordem de toda ação justa, o princípio mesmo de toda moral e de toda política. Porque a justiça é primeiramente justeza, assim como um ebanista, um luthier ajusta uma peça de madeira num conjunto maior. Um móvel ou um violino, não temos nada melhor a fazer além de tentar nos ajustar à ordem harmoniosa e boa que a teoria acaba de nos desvendar. O que esclarece ainda, diga-se de passagem, é o sentido da atividade teórica. Para os filósofos, o conhecimento não é inteiramente desinteressado como você pode ver, já que propicia uma ética. É por isso que as escolas filosóficas da época, contrariamente ao que se faz nos dias de hoje, nos colégios ou nas universidades, insistem ao menos nos discursos e nos atos, menos nos conceitos que nos exercícios de sabedoria. Vou lhe contar um caso para que você compreenda bem o que isso quer dizer. Antes que uma escola estoica tivesse sido fundada por Zenão, existia em Atenas outra escola, na qual os estoicos muito se inspiraram, a dos cínicos. Hoje em dia, a palavra cínico designa na linguagem corrente, uma coisa negativa. Dizer que alguém é cínico significa que a pessoa não crê em nada, que age sem princípios, sem se preocupar com valores, sem respeito pelo outro, etc. Naquela época, no século 3 a.C., era outra história e os próprios cínicos eram moralistas e exigentes. A palavra possui uma origem divertida, provém diretamente do termo grego que significa cachorro. Qual a relação, você perguntará, com uma escola de sabedoria filosófica? É a seguinte: os filósofos cínicos tinham por princípio fundamental de conduta que os levava a procurar viver preferencialmente segundo a natureza, e não em função das convenções sociais artificiais das quais eles não deixavam de caçoar. Uma de suas atividades favoritas consistia em perturbar as pessoas na rua, na praça, no mercado, em zombar de suas crenças. Hoje, diríamos, chocar o burguês. Por isso, eram facilmente comparados a esses cãezinhos que nos mordem nos calcanhares ou latem perto de nós para melhor nos aborrecer. Contam, então, que os cínicos, e um dos mais eminentes dentre eles, chamado Crates, foi justamente o mestre de Zenão. Obrigavam os alunos a multiplicar exercícios práticos, exigindo que não se importassem com o que me disse, contentando-se com a missão essencial que consiste em viver de acordo com a ordem cósmica. Sugeriam, por exemplo, que arrastassem um peixe morto na ponta de um cordão. Você pode facilmente imaginar que o infeliz obrigado a realizar esse tipo de pilhéria logo se tornava vítima de toda espécie de caçoada, de todas as gozações. Mas, como se diz, ele aprendia o quê? Justamente a não mais se importar com o olhar dos outros e realizar o que os crentes chamam de conversão. No caso, uma conversão não a Deus, mas à natureza cósmica, da qual a loucura humana jamais deveria nos desviar. O próprio Crates, num outro estilo mais inteiramente conforme a natureza, não hesitava em fazer amor em público com Hipárquia, sua mulher. Na época, assim como hoje, as pessoas ficavam muito chocadas. No entanto, por mais estranho que pareça, isso era consequência direta do que se poderia chamar de ética cosmológica, a ideia que a moral e a arte de viver devem tirar seus princípios da harmonia que rege todo o cosmos. Você agora compreende porque, aos olhos dos estoicos, a teoria era a primeira disciplina a ser praticada, pois suas consequências práticas não poderiam ser absolutamente negligenciadas. É o que Cícero explica muito bem quando repete o pensamento estoico em outro de seus livros, intitulado Dos Fins, dos Bens e dos Males. Aquele que quer viver de acordo com a natureza deve partir da visão de conjunto do mundo e da providência. Não é possível emitir juízos verdadeiros sobre os bens, sobre os males, sem conhecer todo o sistema da natureza, da vida dos deuses,
nem saber a natureza humana está ou não de acordo com a natureza universal. E não se pode ver, sem a física, que importância, e ela é imensa, que tem as antigas máximas dos sábios. Obedece às circunstâncias, segue Deus, conhece-te a ti mesmo, nada em excesso. Somente o conhecimento dessa ciência pode ensinar o que pode a natureza na prática da justiça, na conservação das nossas amizades e de nossos apegos. Nesse ponto, sempre segundo Cícero, a natureza constitui o mais belo dos governos. Você pode avaliar o quanto essa visão antiga da moral e da política se encontra nos antípodas do que pensamos hoje, nas democracias, nas quais é a vontade dos homens e não a ordem natural que deve predominar em qualquer reflexão. Assim é que adotamos o princípio da maioria para eleger nossos representantes, ou ainda para escolher e fabricar nossas leis. Além disso, duvidamos frequentemente de que a natureza seja em si boa, na melhor das hipóteses, quando não nos brinda com um furacão ou um tsunami, ela se tornou para nós um material neutro, em que, se não é moralmente nem bom nem mal. Para os antigos, não apenas a natureza era antes de tudo boa, como também não se convocava absolutamente a vontade de uma maioria dos humanos para decidir sobre o bem ou o mal, sobre o justo e o injusto, pois os critérios que permitiam distingui-los provinham todos de uma ordem natural, exterior e superior aos homens. Geralmente, o que era bom e o que estava em conformidade com a ordem cósmica, quer se quisesse ou não, e o que era mal e o que lhe era contrário, quer agradasse ou não. O essencial era conseguir concretamente na prática acordar-se com a harmonia do mundo, a fim de nele encontrar o justo lugar que caiba a cada um no todo. No entanto, se você quiser comparar essa concepção da natureza com alguma coisa que você conhece e que existe ainda hoje em nossas sociedades, pense na ecologia. Para os ecologistas, de fato, e nisso neles retomam, embora sem saber, os temas da antiguidade grega, a natureza forma a totalidade harmoniosa que os humanos teriam todo o interesse em respeitar até, em muitos casos, em imitar. É nesse sentido que eles falam, por exemplo, não em cosmos, mas em biosfera. Mas isso acaba dando no mesmo, e ainda em ecossistemas. Como diz um filósofo alemão, que foi um grande teórico da ecologia contemporânea, Hans Jonas, os fins do homem moram na natureza. Aspas, os fins dos homens moram na natureza. Fecha aspas. O que quer dizer? Os objetivos que os seres humanos deveriam assumir no plano ético se inscrevem, como pensavam os estoicos, na ordem mesma do mundo, de modo que o dever ser, ou seja, o que moralmente é preciso fazer, não está separado do ser, da natureza, tal como ela é. Como já dizia Crisipo, mais de 20 séculos antes de Jonas, abre aspas, não há outro meio ou meio mais apropriado para se chegar à definição das coisas boas ou más, à virtude ou à felicidade, do que partir da natureza comum e do governo do mundo, fecha aspas. Palavras que Cícero comenta por sua vez nestes termos, abre aspas. Quanto ao homem, ele nasceu para contemplar, teorein, e para imitar o divino mundo. O mundo possui virtude, é sábio e, consequentemente, Deus, fecha aspas, da natureza dos deuses 422. Donde se vê que não é nosso julgamento sobre o real, mas o próprio real, que, enquanto divino, se revela como fundamento de valores éticos e jurídicos. E por causa disso, seria essa última palavra da filosofia, pode ela se limitar a dar, na teoria, uma visão do mundo e, em seguida, a partir daí, deduzir os princípios morais segundo os quais os humanos deveriam agir? Absolutamente. Como você verá, pois, estamos apenas no limiar dessa procura da salvação, dessa tentativa de se elevar até a sabedoria verdadeira que consiste na abolição de qualquer medo ligado à finitude, à perspectiva do tempo que passa parte da morte, do tempo que passa e da morte. É, pois, somente agora, tendo por base a teoria e a prática que acabamos de descrever, que a filosofia estoica vai poder abordar sua verdadeira destinação.